E vamos falar agora das empresas mais valiosas do mundo, porque o ano de 2022 foi amargo para as Big Techs. Depois de uma década gloriosa, as gigantes de tecnologia, estou falando da Amazon, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, a Meta, dona do Face, do Instagram, do WhatsApp, e a Microsoft, se depararam com uma realidade bem diferente. Quem vai me ajudar aí a decifrar todas essas empresas é o Júnior Bornelli, o CEO e fundador da plataforma Startse, um cara que conhece, acompanha realmente tudo aí sobre as empresas mais valiosas do mundo. Obrigado pela presença aqui no Business, Júnior. Olha, antes de a gente começar o nosso papo, eu quero mostrar ao nosso espectador o rombo das gigantes em 2022, porque é um rombo trilionário, não é bilionário, a gente está falando de trilhão. As Big Techs perderam juntas mais de 3 trilhões e 900 bilhões de dólares em 2022. É muito. Você tem noção desse dinheiro, Júnior? É muita coisa, né, Bruno? É muita grana. A gente está falando aqui, o gráfico que o Júnior nos passou, a gente está falando da Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft e Apple. Aqui basicamente é o seguinte, olha, a Apple chegou quase a 3 trilhões de dólares, né? Encostou nos 3 trilhões. Ela encostou ali, né? Ela valia, por exemplo, 2 trilhões e 973 bilhões de dólares. Esse era o valor de mercado da Apple e foi para 1 milhão e 977 bilhões. Aqui tem vários exemplos. Vou pegar o segundo exemplo aqui da Microsoft. Caiu de 2 trilhões e meio para 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Minha pergunta é muito básica, Júnior. O que aconteceu que depois dessa década dourada as empresas perderam não milhões nem bilhões, perderam trilhões? E você pode usar aqui os exemplos das empresas. Eu citei a Apple porque é realmente a empresa mais lucrativa aí do mundo, né? Sem dúvida, Bruno. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, para vocês que estão nos assistindo. Esse cenário das Big Techs ele é interessante porque, de fato, elas vieram de um período de crescimento exponencial. Todas as empresas, essas empresas cresceram muito nas últimas décadas. O ano de 2021 foi uma explosão nos valuations. Só que 2022... foi a hora de chegar a conta, a hora dos ajustes. E esses ajustes... A conta chega. A conta chega. E esses ajustes, eles vieram de maneira diferente, por motivos diferentes para cada uma dessas empresas. Então, quando a gente olha ali o gráfico e a gente olha para a Meta, por exemplo, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, a aposta... o problema foi que eles apostavam em algo que não se concretizou ainda, que é a criação do tal do metaverso. Do metaverso, exatamente. E foi muito bom você chamar, porque eu olhei o valor de mercado, né? Uhum. Mas, na verdade, a Meta foi a maior queda de todas. Exato. Porque tem na porcentagem aqui, 54% ela caiu o valor de mercado dela, né? Proporcionalmente foi a que mais caiu, porque o mercado ele é cético ainda em relação à construção do metaverso, que até agora só o Mark Zuckerberg continua acreditando que vai ser capaz de construir um metaverso como ele imagina, um mundo virtual onde as pessoas vão viver diferente, se encontrar de uma maneira diferente, e ali foi esse o motivo de perda de usuários, gastando dinheiro demais para construir esse metaverso, e aí os investidores, o mercado não acredita que isso vai acontecer, jogou o valuation da empresa lá para baixo. Você acompanha mesmo as empresas? E você falou uma coisa muito interessante, porque em 2020 e 2021, todo mundo estava trancafiado por conta de uma pandemia em casa, no mundo, e aí foram criados vários produtos, né? A Amazon, por exemplo, aqui está a Amazon. Todo mundo comprava online em casa. Isso. Subiu o valor de mercado absurdamente. As pessoas consumindo redes sociais e o Zuckerberg apostando nesse mundo virtual que é o metaverso. Mas isso é perdido, esse metaverso? Qual que é a sua análise, assim, do futuro do metaverso? Ótimo. Porque tem muito... Eu inclusive, dei no Business recentemente os investidores importantíssimos, investidores lá Meta mesmo, que apostam na empresa, que falaram, olha, metaverso ele devia desistir porque a empresa está com... Tem que demitir gente. Essa história é curiosa porque lá em 2021, no comecinho do ano, o próprio Zuckerberg ele disse que estavam construindo uma nova plataforma de interação social baseada em realidade virtual e aumentada. O que é isso? O metaverso. Somado a essa direção que ele deu para o negócio, ao fato que a gente estava trancado dentro de casa, não podia se encontrar, não podia viajar, a ideia de um mundo virtual onde a gente encontrava as pessoas e ia conhecer outros países usando óculos de realidade virtual parecia interessante. Só que quando o mundo voltou ao normal, as pessoas voltaram a sair de casa e se encontrar, essa coisa ficou muito distante. Pô, eu não queria encontrar o Bruno só no virtual, eu queria encontrar no presencial.
E o metaverso, como o Zuckerberg imaginou, talvez ele não exista ou talvez ele é algo mais lá para frente, até porque tem que usar aqueles óculos que são horrorosos no rosto. Então, deve haver um pedaço intermediário nesse processo, que é o da realidade aumentada, onde a gente consegue enxergar coisas além daquilo que é real, para depois se colocar de fato dentro de um mundo virtual diferente de conexões, onde a gente se relaciona. Então, existe essa dificuldade do mercado de entender que a gente vai de fato substituir a vida real por uma vida digital, agora já com a tecnologia e os recursos que a gente tem. E tem outros fatores, né? Numa empresa grande como essa, tem concorrência, né, das redes sociais com o TikTok, por exemplo. Embora, às vezes eu falo tanto da Meta, né? Tiveram várias demissões esse ano da Meta, no ano passado também. Mas assim, ela tem uma audiência planetária muito grande ainda, né? Por conta do Instagram. Bom, o WhatsApp aqui é o aplicativo mais usado no Brasil, né? Então, assim, às vezes eu tenho receio de falar de Mark Zuckerberg, porque eu acho que ainda tem um futuro. Eu falo com muita gente, você também é uma pessoa que acompanha mesmo. Tem gente que é pessimista, mas tem gente que fala, olha, não menospreze Mark Zuckerberg. Eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, ele acredita muito que esse é o caminho, mas quando a gente olha ali para aquele gráfico, quando a Meta estava lá em 928, chegou a 1,1 trilhão de dólares de valuation, aquele momento lá, 43% da população global usava um aplicativo do Facebook. Imagina, 43%, e ainda não funciona na China. Então, é muito maior do que a gente imagina. É um potencial enorme de influência, de atenção que as pessoas têm dentro desses aplicativos. E é difícil de imaginar que eles vão acabar ou que não vai funcionar. Agora, vai ser uma grande virada se, de fato, o Zuckerberg conseguir tirar a Meta deste local e levar de novo para o topo. Vamos girar aqui a empresa. Vamos para a empresa. Eu adoro falar de Apple porque é a empresa mais lucrativa do mundo, né? Foi criado aí um produto chamado iPhone que é o ganha-pão ali da Apple, né? A Apple, nesse cenário aqui, é a que menos... Bom, tem a Microsoft que menos sofreu em termos percentual, mas assim, ela, no ano passado inteiro, bateu o recorde de vendas do iPhone. É assim, por que, mesmo batendo recorde de vendas de produtos, por que ela sofreu tanto? Por que ela caiu 1 trilhão aí de dólares em valor de mercado? Eu acho que a Apple ela foi levada pela conjuntura do mercado, né? Instabilidade, inflação, a guerra lá fora, falta de componentes para fabricação de iPhones. Em alguns momentos faltou, no final do ano passado, faltou iPhone nas lojas nos Estados Unidos. Então teve uma conjuntura de fatores que levaram ela a cair, mas quando o mercado todo cai, tudo é puxado para baixo. Houve a correção desses valuations aqui atrás. Depois a gente vai mostrar uma outra visão que mostra um pouco dessas correções. Mas a Apple foi puxada para baixo por conta do mercado. Não existe um problema na Apple. A Apple vende cada vez mais. A Apple é menos dependente do iPhone hoje do que ela já foi no passado. O iPhone já foi 85% da receita da Apple. Hoje está na casa dos 50%. A linha de serviços da Apple cresce muito. A Apple ela tem investido muito em produção de conteúdo. A Apple TV tem funcionado também muito bem. O primeiro Oscar de um serviço de streaming foi para a Apple TV. Então é fácil de a gente conseguir enxergar que existe um horizonte, um futuro bom ali para a Apple. E esses ajustes no valuation dela é muito mais um efeito de correção no tempo do que de uma crise. Ali não existe crise, as coisas estão funcionando bem e a empresa cresce cada vez mais. Bom, o Júnior, o CEO aí da Startse, você está nos ajudando a decifrar o que tem acontecido com as empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, que perderam aí esse valor aí impressionante de 3 trilhões e 900 bilhões de dólares. A gente volta já no programa para falar mais aí sobre as empresas. Bom, e a gente volta a falar aí com o Júnior Bornelli, CEO da Startse, sobre as empresas mais lucrativas do mundo, o que está acontecendo com elas, porque teve o Júnior, na verdade, nos trouxe esse dado aí da perda de quase 4 trilhões de dólares em 2022. Eu vou chamar uma outra arte aqui para a gente entender o que está acontecendo com Amazon, Microsoft, Google e Apple. Na verdade, você queria mostrar aqui alguns dados, né, Júnior? Eu acho que é interessante a gente olhar... Aqui é a lombada mesmo, desde 2019, subindo, pandemia,
E a isso queda, aí. né? Acho que esse é o efeito interessante. Quando a gente olha o recorte de 2019 para 2022, sem essa curva enorme em 2021, você vê que esses valuations eles são crescentes. É uma linha que continua crescendo, como você pode observar aqui no telão e pelos valuations das companhias. Agora, o interessante é que neste recorte de 2020 a 2022, houve o que a gente chama do período da lombada da pandemia, onde se criaram miragens no mercado. A miragem, o que é? Algo que a gente imagina que existe, mas quando você chega perto não é aquilo que parecia ser. Então, por exemplo, no e-commerce, todo mundo quando estava na pandemia só podia comprar pelo e-commerce, as lojas estavam fechadas, não dava para ir comprar no varejo físico. O mercado entendeu que existia uma miragem ou existia um futuro onde 100% das pessoas comprariam online. Quando as coisas voltaram ao normal, a gente viu que não era assim. Então, aquele valuation da Amazon, que foi lá para cima, e de outras varejistas, Magazine Luiza, enfim, voltou para o patamar que estava antes, continuou estável. Ou seja, houve uma correção, um momento onde as pessoas imaginaram que o mercado seria diferente, mas o pêndulo do mercado chegou no momento certo, parou no ponto ótimo e as coisas continuaram Mas seguindo. seguindo esse raciocínio, então, na verdade, foi uma miragem em todas essas empresas, porque todas caíram. Exatamente. Porque... Então, na verdade, quando atingiu o pico ali, era uma miragem, então. Exato, porque quando você olha para a meta, né, do metaverso que a gente acabou de falar do Facebook, a ideia de que a gente viveria num mundo virtual foi uma grande miragem. Não significa que o metaverso não vai ser importante, vai ser relevante ou vão acontecer negócios lá, mas não na intensidade que a gente imaginava e não na velocidade que a gente imaginava. Ele vai continuar a existir, ele vai crescer sim, mas não nesses patamares que foram agora. A mesma coisa a Microsoft. Cresceu, avançou, comprou o LinkedIn, comprou plataformas de jogos, entrou nesse mercado, dizem que vai comprar a Netflix, mas também não é aquilo que imaginava ser, ela voltou para o patamar correto. Então essas empresas, quando a gente olha o valuation delas de 2019 e 2022, ele é um valuation que continua crescendo como crescia no passado, mas sem esse sobressalto que deu durante a pandemia. Agora, uma pergunta importante, essa perda de quase 4 trilhões de dólares, eu falo porque eu me impressiono com esse dinheiro. Com esse dinheiro. Em um ano, ela de certa forma, ela pode frear aí a inovação dessas empresas, porque é o seguinte, todas essas empresas se tornaram as maiores empresas do mundo por conta de inovação. Sem dúvida. Elas são sinônimos de inovação. A Amazon, a Microsoft, a Google, a Apple, elas são sinônimo de inovação no mundo hoje. Essa inovação pode ser freada por conta dessa perda? Sem dúvida nenhuma. Quando você olha para a Amazon, por exemplo, a Amazon está perdendo trimestre a trimestre. Começou ano passado com 6% de margem, depois caiu para 4%, depois caiu para 2%, até chegar ao ponto de precisar fazer cortes, fazer ajustes para poder manter essa rentabilidade. E essa manutenção da rentabilidade vem com esse corte de despesas, demitindo pessoas, ou na criação de novas tecnologias, ou na busca de novos investimentos. Então, isso prejudica, sem dúvida. O próprio Facebook, né, a Meta, investindo muitos bilhões de dólares na criação do metaverso, quando começa a demitir pessoas e ter que cortar um pouco de investimento, desacelera o investimento nessa frente. Então, essa correção desses valuations e essa queda na receita esperada dessas empresas faz com que a gente tenha menor investimento em desenvolvimento de novas tecnologias, assim como no mercado todo de venture capitals e de startups, né, que você fala muito aqui no programa. Quanto menos investimento disponível, menos avanço em desenvolvimento de tecnologia, porque você tem menos dinheiro disponível para fazer esses novos aportes, esses novos estudos, essas novas pesquisas, e aí a inovação ela tende a frear um pouquinho e ser um pouquinho mais lenta. De todas essas empresas, Júnior, que a gente está analisando aí, que são as empresas, falta falar mesmo, que são as maiores empresas do mundo, qual que é a sua preferida? Eu gosto muito da Amazon, porque eu acho que a Amazon ela criou um grande ecossistema para fazer com que o e-commerce funcione, para fazer com que o cliente seja bem atendido e ele tenha ali o que ele procura. O grande desafio das empresas hoje é uma briga pela atenção do consumidor. Todo mundo quer ter a atenção do consumidor, todo mundo vende por rede social, as pessoas elas estão conectadas ali o tempo todo. Então por que eu vou comprar de uma e de outra não? Porque uma delas consegue prender a sua atenção. A Amazon foi muito bem em criar um grande ecossistema para isso. Então você assina o Amazon Prime, você assina o Amazon Video, o Amazon Music, todas essas plataformas, a Twitch, enfim, tudo que é de entretenimento da Amazon para que você seja direcionado para o e-commerce depois. Ela prende a tua atenção com conteúdo, com entretenimento e depois ela te joga para dentro do e-commerce. Agora, uma coisa é você falar da empresa, você já
elegeu aí a Amazon como a sua empresa preferida? Eu adoro fazer essa pergunta porque todas as pessoas, os nossos convidados aqui no BIS, são pessoas que realmente sabem do que estão falando e acompanham esse mercado. E muda, entendeu? Tem gente aqui que prefere a Apple, tem gente aqui que prefere a Microsoft. Você preferiu a Apple. Agora, a minha pergunta eu vou inverter em termos de empreendedor. Porque hoje, quando a gente olha para uma Apple, a gente lembra do Steve Jobs e lembra que hoje tem o Tim Cook. A Amazon, que você citou, tem Jeff Bezos e assim por diante. Tem o Google, o Sergey. Quem que é o empreendedor? Para você é o Jeff Bezos? O grande empreendedor? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, todos eles são grandes empreendedores. O Jeff Bezos é um grande empreendedor, ele está criando mais de um grande negócio, investe em dezenas de startups que a gente conhece aqui no Brasil, tem vários investimentos feitos pela família dele. Mas como empreendedor, eu ainda gosto de olhar para o Mark. O Mark Zuckerberg, ele é um cara que foi disruptivo lá atrás, ele criou um monte de coisas que a gente não imaginava ter. Ele foi capaz de criar uma plataforma que tem, como eu disse, tem 43% da população global usando seus serviços. E eu acho que a gente deveria ficar de olho nele, porque o Facebook, a Meta, está num momento decisivo. Ou ele vai fazer a grande virada da história, ou ele vai ser um grande case de empresa que teve tudo e acabou como o Yahoo, como o Nokia, como o Kodak, como aquelas que chegaram no topo e desceram muito rápido. Agora, um detalhe. De todas essas que a gente citou aqui, o Mark Zuckerberg é o único fundador da companhia que ainda está no cargo de CEO. Todos os outros saíram. Todos os outros saíram, então, só ele continua nessa posição, o que já foi motivo de discussão também. Será que está na hora de passar o bastão para alguém? Lembra quando o Steve Jobs morreu, todo mundo ficou na dúvida, né? Será que a Apple vai continuar sendo? E continuou, né? O Tim Cook fez multiplicar por 10 o valuation da companhia. Antes de encerrar nossa conversa, o Júnior, qual vai ser o 2023 dessas empresas? Vão continuar demissões? Como é que vai ser? Eu acho que agora elas fizeram os ajustes, eu acho que 2023 vai ser o ano onde elas vão recuperar a capacidade de investimento, elas vão crescer mais, elas vão avançar. Eu acho que tem um desafio enorme do Facebook de saber o que vai acontecer, se conseguiram estancar as quedas ou se ainda vão precisar fazer mais ajustes. Mas eu acho que vai ser um ano agora de um pouco mais de estabilidade para essas empresas, dado que elas fizeram os ajustes que eram necessários em 2022. A Amazon ainda quer demitir, Google ainda não demitiu e ainda disse que vai fazer, mas é importante a gente olhar que os principais ajustes foram lá atrás, os valuations foram corrigidos e agora elas devem voltar a crescer. Muito bem, nós recebemos o CEO da Startse, o Júnior Bornelli. Muito obrigado, nos esclarecendo aí essa perda e o futuro aí das empresas mais valiosas do planeta. Obrigado, Júnior. Eu agradeço, obrigado.